Queridos, abra sua Bíblia em Romanos. Eu vou falar de um assunto aqui que tem muitos, aliás, alguns, não são muitos, são alguns crentes que não gostam de ouvir. Mas, infelizmente, precisa ouvir. Mas por que precisa ouvir? Porque é o assunto do momento. E, apesar de que muitas pessoas não acabam falando sobre esse assunto, parece que tem momentos que está esquecido, mas de vez em quando acontece por aí um barraco e o negócio é forte. Então, por isso precisa ser falado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quem conhece esse versículo de cor, sabe o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, né? Ele diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço nessa noite por cada jovem, cada irmão, pessoa, cada senhor, senhora que está presente aqui nessa noite. Deus, os irmãos que estão em casa, Deus, pelas mídias sociais, nós queremos abençoar a vida de cada um, Senhor. Que essa palavra venha de encontro à necessidade de cada um e que cada um seja restaurado, curado, sarado para a Tua glória, Senhor. Deus, nós repreendemos o mal, nós declaramos Tua presença, Tua manifestação em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Não deixe o pecado te dominar. Foge. Esse é o tema da nossa mensagem. Não deixe o pecado te dominar. Queridos, infelizmente, ser cristão não é para todos. Não é para todos. Acredite nisso. Ah, mas pastor, mas a palavra de Deus diz que a salvação é para todos. A salvação. Mas ser crente não é para todos. Você tem que ter, meu irmão, costa grossa. Entendeu? Você tem que ser crente pato. Vai cair o que cair, mas não vai atravessar o seu coração e nem sua mente. O pecado, queridos, é o assunto do momento. Apesar de que a gente não ouve quase falar sobre ele. Mas por que a gente não ouve falar quase sobre ele? Porque as pessoas ocultam o pecado. Elas praticam o pecado e elas ocultam esse pecado. Você entende? E é por isso que nós não ouvimos falar quase sobre isso. A gente ouve falar sobre amor, sobre perdão, né, sobre conquista, vitória. Você vai ser grande, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas quando chega na hora de falar sobre o pecado, aí tem muita gente que fica com a orelha em pé. Você entende, queridos? Por quê? Porque o pecado ele causa um problema horrível na vida da pessoa. Causa tristeza, desânimo, leva a pessoa à depressão, ao vício e muitas outras coisas. Esse é o pecado. Então o tema diz que nós não devemos deixar o pecado nos dominar, nós temos que fugir do pecado. E qual é o pecado, pastor? Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, que não está na vontade de Deus, é pecado. Então, se nós fazíamos alguma coisa que nós percebemos, poxa, isso não é a vontade de Deus de eu fazer, mas eu vou fazer assim mesmo, é pecado. Entendeu, queridos? Então, nós vamos tratar isso aqui com vocês. Sabe aquilo que pode estar roubando todo o seu tempo? Que mesmo sem estarmos fazendo, não conseguimos parar de pensar? Podemos saber que é errado, mas o ato é tão agradável na hora de praticarmos, que o sentimento de culpa não nos impede de fazê-lo. Assim é com o pecado, com uma aparência bem atrativa, ele nos convida de forma especial a praticá-lo. Mas nem um pouco é atrativa, é a consequência que ele nos traz. Então entenda, o pecado, ele é um bicho muito feio. Ele é um bicho feio, né?
Eu não sei, eu não vou te dizer que bicho é, mas é um bicho muito feio. Não é a visagem e nem o bicho papão. Mas, meu irmão, ele te convence que você nem percebe. Quando você percebe, você já está com ele. Entendeu? Ele trabalha dia e noite para me convencer e te convencer que aquilo que ele quer que eu faça é bom, é gostoso, é maravilhoso, é especial, vai te abençoar, vai ser importante para ti. E muitas pessoas caem nisso aí. Muitas pessoas acabam caindo nessa cilada. O pecado, ele é assim. Eu me lembro que um pastor, ele dizia que o pecado, ele não é um bichinho inofensivo. Ele não é inofensivo. Parece ser, mas não é. Você entende, queridos? Quando você olha para aquilo que você quer fazer e você, poxa, mas é tão legal isso aqui, né? Você pode ter na certeza que é pecado que está te atraindo para você cair. E muitos têm caído nessa cilada, queridos. E eu quero dizer nessa noite para você que você não deve cair nessa cilada. Você deve fugir. Eu devo fugir. Nós devemos fugir. A vida cristã, como eu falei, não é para todos, não é fácil. É complicado, meu irmão, ser crente. Por quê? Porque a gente sai da igreja, quando a gente sai da igreja lá fora, já aparece logo um. Você entende, queridos? Então, para você ver que parece que a vida de crente é sossegada, com Jesus né? Lógico que é. Mas parece que é totalmente sossegada, mas não é. Para onde você vai, tem um pecado. Aonde você entra, tem um pecado. De todas as formas. E ele vai fazer de tudo para você fazer o que ele quer. E não o que Deus quer. É uma luta muito grande, porque a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. A carne representa o pecado. Há uma luta muito grande. Quem vai vencer é quem for mais forte. Então, se a pessoa tiver com um pecado mais forte na vida dela, a carne vai vencer. Mas se ela decidiu fugir, se ela decidiu vencer, então é sinal que o espírito está mais forte. Então, o espírito vai vencer. Amém, queridos? Para pecar, basta achar que é fraco demais para resistir ou forte demais para enfrentar. Você entende, queridos? Eu vou dar um conselho para você. Não resista. Você entende? Não resista. Porque muita gente já caiu nessa cilada. Muita gente já caiu nessa. Não, mas eu vou conseguir com certeza, né? Eu vou enfrentar esse negócio aí de frente comigo, não tem esse negócio. Não faça isso. Se você perceber que é pecado, não fique, queridos. Fuja, porque você precisa vencer. Não existe nenhum ser humano na terra que consiga vencer o pecado, queridos. Você entende? Ah, mas pastor, Jesus venceu. É incomparável, meu irmão. Jesus, olha a diferença de Jesus para mim. Olha a diferença de Jesus para você. Né? Mas não existe hoje nenhum ser humano na terra que diz assim, mas quando já... Sabe quando um menino está gostando de uma menina, lá vai eu cair nessa história, né? É porque é o pecado mais tradicional. Aí uma menina está gostando do menino, ela olha para ele e diz assim, mas que príncipe. Se tivesse o cavalo, eu tinha me apaixonado mais rápido. E aí o que ela faz? Geralmente as mulheres não atacam. Por quê? Porque elas ficam mais na defensiva. Elas esperam que o homem venha para cima. Mas quando é pecado, meu irmão, vai para cima. Vai para cima. Você entende? Geralmente é os homens que vão. Geralmente é os homens que atacam. Geralmente as mulheres ficam mesmo na defensiva. Mas é importante nós não resistirmos, nós não enfrentarmos. Por quê? Porque se nós resistirmos e enfrentarmos, nós vamos perder. Isso é certo. O exemplo que eu tenho disso aqui para você é a história de José. Quem já leu a história de José aí? Se você nunca leu, leia, meu irmão. Está lá em Gênesis essa história. Meu irmão, a mulher ficou pelada na frente dele. O cara é um homem.
Você entende? Peladona na frente dele e disse: vem, José, eu te quero. E aí? Se fosse eu e você, o que nós faríamos? Nós íamos resistir lá? Não. Eu vou ficar aqui, mas não te quero não. Vou ficar aqui, mas eu não te quero. O que a Bíblia fala? Que quando ela veio para cima, ele saiu correndo. E a Bíblia diz que a roupa dele ficou na mão dela. Você entende, queridos? E a pergunta é, se ele tivesse ficado, pastor, o que teria acontecido? Ele teria traído o seu Deus, a sua fé, e a sua vida seria uma destruição. Por isso que eu digo para você, fuja, que é a melhor coisa que você faz. E a pergunta é essa, como se livrar desse pecado então? É fugir, meu irmão. Não fique esperando não, fuja. Eu já contei várias histórias que aconteceu comigo aqui depois de crente. Alguns acreditam, outros levam na brincadeira, outros até ficam rindo de mim, né, quando eu falo. Mas eu já dei uma de José também, meu irmão, um dia. A menina veio para cima de mim e me atacou mesmo. Naquele tempo não tinha esse irmão aqui da minha frente, que já está baixando, graças a Deus. Você entende, queridos? E o que eu fiz? Eu tive que sair fora. Por quê? Porque, meu irmão, eu me converti com a vida bem resolvida. Eu sabia o que eu queria para a minha vida e sei o que eu quero. Eu quero ir para a glória, eu quero servir o Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro, mas para me herdar como herdeiro, eu preciso permanecer. E para mim permanecer, eu tenho que fugir do pecado. Porque se eu não fugir, ele vai me pegar e vai me derrubar. Você entende, queridos? Isso é mais sério do que sério, meu irmão. Quando acontecer com você a situação, fuja. Eu me lembro de uma história que alguém contou do seguinte: o irmão vinha para a igreja, aqui em Óbidos. Todo mundo sabe que aqui em Óbidos o mascarado forró é muito forte quando tem, né? Que graças a Deus agora não teve mais. E nem vai ter em nome de Jesus. E aí o irmão vinha para a igreja. E quando de repente ele deu, lá está o bloco. Ele disse: não, eu vou varar no meio deste bloco porque eu sou crente. Até hoje ele não voltou mais para Jesus. Você entende, queridos? Quando você vê o pecado, o que você tem que fazer? Você tem que fugir, meu irmão. Fuja. Não dei uma de super-homem porque você não é, eu não sou. Nenhum de nós somos. Nós precisamos sair fora. Porque se nós ficarmos, ele vai nos derrotar, queridos. E muitos têm sido derrotados por causa disso. Mas eu e você somos esses que Deus levantou para nós vencermos e para nós conquistarmos outros para Cristo Jesus. E isso é o que está escrito na palavra de Deus. Quando situações estiver feia e a tentação for forte demais, foge, que é o melhor. Aí depois que você fugir, o que você vai fazer? Vai orar. Vai ocupar sua mente com as coisas de Deus. Não é só fugir, não. Você tem que fugir para os pés do Pai, meu irmão. Você tem que fugir lá para junto do Pai. O Pai vai estar te esperando para você pedir socorro. Você entende, queridos? Isso é algo muito importante para mim e para você. Nós precisamos fugir para os pés do Pai, para a casa do Pai, para junto do Pai. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, meu irmão, na hora do problema, na hora da agonia. Ele é o teu socorro, Ele é o meu socorro. E eu e você, nós devemos fazer isso. Nós não podemos deixar o pecado nos dominar. Nós temos que fugir dele, todos os dias. Ah, pastor, mas isso aí o senhor está pregando só para jovem? Não, para os casados também. Porque alguns jovens, algum tempo atrás, eles pensavam assim. Eles diziam assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é casado. Se o senhor fosse solteiro, o senhor ia ver. Só que eu já fui solteiro também. O líder do Diflin Inclin com a Leice já foram solteiros. O pastor Atilano já foi solteiro, irmão. E aí? Tem muita diferença? Não. Porque o pecado, ele não escolhe ninguém, não. Ele vem
E a pessoa que dá a brecha, ele pega. Pode ser novo, adolescente, pode ser criança, jovem, casado, solteiro, pode ser ancião, pode ser quem for, meu irmão. Você entende? Quando ele vier, ele vem com tudo. E ele vem para pegar. Então, por isso que é importante nós fugirmos realmente, queridos. 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz assim: abstende-se-vos de toda a aparência do mal. Isso aqui o apóstolo Paulo está nos dando um conselho, que nós temos que realmente fugir da aparência do mal. Esse é o primeiro passo importante. É o primeiro passo importante. Fugir da aparência do mal. E muitas vezes o pecado, ele age dentro disso aqui. Dentro disso. A pessoa fica lá, experimentando, achando que é forte. E aí, meu irmão, já sabe onde chega. Quando fazemos algo errado, temos consciência disso. Eu, sinceramente, queridos, não acredito que alguém faça alguma coisa errada. Eu estava assim um pouco meio zoado da minha cabeça, né? E por isso que eu cometi isso. Não, a pessoa faz consciente, sim. Ela faz consciente. Para a pessoa pecar, ela não entra primeiro no êxtase. Ela entra no êxtase e ela fica lá dominada, né? Eu vou fazer, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Não. Ela faz consciente. Você entende? Então, sabemos, quando fazemos algo errado, temos consciência disso. Sabemos o certo e o errado. Amém, queridos? O que agrada e desagrada a Deus. Nós sabemos tudo isso. Né? E geralmente, quem não sabe o certo do errado é uma criança pequena, do braço. Ela não sabe. Por quê? Porque ela ainda é muito pequena. Mas quando começa a chegar dos 4, 5 anos, você pode ter na certeza que já sabe o bem e o mal. Já sabe o que é malinar do coleguinha, o que é dar um cascudo no outro coleguinha, sabe? E sabe que aquilo é errado. Porque quando o pai e a mãe repreendem ou ralham, já fica logo com medo, porque vai ser disciplinado. Então sabe. Mas o adulto não. O adulto, ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitas vezes nos sentimos afastados dele. Sabemos que o pecado tem nos dominado, mas que a presença do Senhor. Né? Então a gente tem que realmente ser consciente, queridos. Nós precisamos ter muito cuidado mesmo, porque quem tem que prevalecer é a presença do Senhor nas nossas vidas, e não do pecado. Você entende? O que tem que prevalecer é a presença do Senhor. Isso é muito importante. E por sabermos disso, depende de nós querermos mudar essa situação. Então, aqui quer dizer o quê? Que depende de mim e de você. Eu sustento uma tese muito forte pela palavra de Deus na minha vida. Assim, Deus faz a parte dele. Eu tenho que fazer a minha. Porque tem gente que pensa que Deus vai fazer tudo por ele. Não. Deus é capaz de fazer tudo, lógico. Só que Ele deu para nós o livre-arbítrio. Então, por isso, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Porque, meu irmão, você não imagina o tanto que Deus rala para me proteger, para me livrar, para guardar a minha vida e a tua. Ele vê você numa situação de anjo, vai lá e fala no ouvido dele, olha, sai daí que não é o teu lugar. O anjo vem e fala, a gente pensa, quem falou o quê? Foi o anjo, porque ele quer te livrar. Você entende, queridos? E às vezes mesmo o anjo falando, mesmo o Espírito Santo falando no seu coração, mesmo assim você muitas vezes decide errado. Depende de nós. Deus vai entrar com a parte dele, o Espírito Santo vai entrar com a parte dele, e nós vamos entrar com a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é sair fora. A nossa parte é se livrar realmente. A nossa parte é não ficar brincando com a coisa. É não ficar brincando com o pecado. Mas sair. Decidir vencer. Tem gente que vive o resto da vida servindo o Senhor, mas todo o tempo em pecado. Meu irmão, saia disso, porque não é a vontade de Deus. Porque senão, quando é que você vai decidir vencer? Quando é que você vai decidir ser diferente? Eu preciso decidir ser diferente. Nós precisamos.
O que tem dominado o seu tempo e a sua vida? É uma pergunta. O que tem dominado o seu tempo e a sua vida? Eu vou colocar algumas coisas aqui, porque eu tenho que falar isso aqui. Se estou falando de pecado, eu tenho que falar isso aqui, né? O que tem dominado o seu tempo e a sua vida? Pornografia, más companhias, pensamentos pecaminosos, fofoca, mentira, ira, indignação, falsidade, ocultismo. Eu quero, em relação ao ocultismo, quero dizer para vocês jovens, tomem muito cuidado com o ocultismo. Muito cuidado mesmo, porque às vezes a gente pratica o ocultismo sem saber. Você entende? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. E muitos outros pecados, queridos, que existem, que você talvez imagine e talvez não imagine. Você entende? Mas o mais mesmo, o mais que às vezes a gente percebe e vê mesmo na vida das pessoas, infelizmente é o pecado sexual. É pecado de lesbianismo, homossexualismo, menina querendo ser homem, homem querendo ser menino, menina. É impressionante. E o que leva muito para esse lado, sabe o que é? Pornografia. A pornografia é impressionante, ela consegue conduzir a pessoa para uma sexualidade errada. É impressionante. Você pode prestar atenção. A menina que era menina, que agora virou homem, pode prestar atenção. Olha no celular dela. O menino que era menino e virou mulher, pode olhar no celular. Pode olhar para você ver. É impressionante. Então, por isso que nós precisamos realmente fugir, queridos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos dominar e deixar realmente Ele tirar o pecado das nossas vidas e fugir, meu irmão. Nós temos que fugir todos os dias. Nós temos que fugir todos os dias. Nós temos que inventar desvio onde não tem. Você entende, queridos? Às vezes o meu caminho é aquele, mas aí o pecado está e eu... Rapaz, eu vou entrar aqui nessa mata, tem muito espinho, mas eu vou varar. É assim que é. E tudo isso está em jogo a nossa salvação, queridos. Não pense em outra coisa, não. Não pense. Porque isso? Não, pense só na sua salvação. Eu penso só na minha salvação. E agora que eu sou casado, eu já não penso só na minha salvação. Em primeiro lugar, eu penso na minha salvação. Mas eu penso na minha família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Se eu cair em pecado e me desviar, meus filhos vão ser prejudicados. Minha esposa vai ser prejudicada. A minha geração vai ser prejudicada. Então a gente tem que pensar nisso, queridos. Tudo isso te afasta de Deus, esfria a sua vida espiritual, te leva a pecar cada vez mais. Você entende, queridos? E deixa a sua vida incompleta. O único que pode completar nossas vidas é Cristo Jesus. Mas quando a pessoa entra na linha do pecado, na prática do pecado, aí, meu irmão, verdadeiramente ele fica incompleto. Ele precisa voltar para Cristo. Algum tempo atrás eu falei, quando ainda estava vigorando, a festa da carne. E eu falava, eu dizia para algumas pessoas, quando eu conhecia o discipulador, o líder, eu dizia, olha, o fulano, ele estava no carnaval. Ele voltou agora para a igreja, ele precisa confessar Jesus. Você entende, queridos? Às vezes as pessoas pensam que a gente fala isso por radicalismo. Não, mas tu é muito radical. Não, é a verdade. É a verdade. Precisa aceitar Jesus. Precisa receber Cristo como Salvador. Na área da libertação nós aprendemos. Nós fomos aprendendo e nós aprendemos. E nós aprendemos que quando a pessoa fica endemoniada, depois que ela é liberta, ela tem que confessar Jesus. Por que ela ficou endemoniada? Por causa de pecado. Isso é lógico. E por que ela tem que aceitar Jesus? Porque ela estava desviada, mas ela não sabia. Você entende? Se ela for liberta e ela não confessar Jesus, meu irmão, é 99,9% de chance dela voltar novamente para o pecado e ficar novamente endemoniada. Isso é certo. Você entende? Então por isso que toda vez que a gente ora, a pessoa ficou liberta, ela era crente, ela ficou liberta, ela precisa aceitar Jesus. Eu me lembro uma vez que me chamaram, nós fomos em um determinado lugar, a pessoa estava possuída, não era crente, Nós fomos lá e fizemos o trabalho, tudo, o demônio saiu.
E aí, no final, o que nós falamos? Olha, moça, agora você vai ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você quer aceitar Jesus? Não. A hora que nós sairmos de lá, o demônio vai voltar e vai fazer tudo de novo. Você entende, queridos? É assim que funciona. Então, por isso, nós realmente precisamos fugir. Porque esses pecados, eles vão nos enfraquecer espiritualmente, vão realmente nos deixar longe de Deus, longe da presença de Deus. E aí, meu irmão, nós vamos perder a bênção. E eu sei que eu e você, nós não queremos perder a bênção. Não deixe que o pecado domine a sua vida. Que ele faça parte dos seus pensamentos e dos seus atos. Meu irmão, tem pessoas que vivem muito na prática do pecado que acaba sendo uma realidade na vida dela. Já acaba sendo uma prática nos pensamentos, nos atos dela, na vida dela. Como se ela respirasse já o pecado. Isso não é bom. Precisa tomar uma decisão de vencer, de sair fora, de ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele também te afasta das pessoas que te amam. Você sabia que o pecado te afasta das pessoas que te amam? É, meu irmão. Ele acaba te levando para longe das pessoas que mais te amam. E isso, muitas vezes, está o teu pai, a tua mãe, teu discipulador, teu líder de célula. Não é ele que não está indo atrás de ti, é você que está se afastando. É impressionante. Rouba seu tempo para os estudos, para a família, para Deus e para a obra de Deus. O pecado, ele rouba a tua visão, meu irmão. Ele cega você e você não consegue mais ver nada. Aquele menino, aquela menina que era tão inteligente, queria estudar, queria se formar, fazer uma faculdade, queria ser um homem de Deus, queria ser um músico, um cantor, um pregador. E muitas vezes, por causa do pecado, ele acaba perdendo tudo isso. É impressionante. Ele queria, agora ele não quer mais. Por quê? Por causa do pecado. O pecado cegou ele e agora ele já não pensa mais nisso. E tem muitos que acabam entrando nessa linha do pecado tão forte que eles acabam entrando em depressão. E muitos estão até hoje em depressão por causa do pecado. Você entende, queridos? E nós precisamos entender, vocês jovens que estão aqui, vocês precisam entender que vocês, é agora que vocês têm que buscar a presença de Deus. Eu não sei se você já leu 1 Coríntios. Na verdade, agora eu nem estou lembrando o capítulo, mas o apóstolo Paulo, ele fala assim. Ele fala que o solteiro, ele tem que cuidar das coisas do Senhor. Porque quando ele casa, ele já não cuida só das coisas do Senhor. Ele cuida da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer sim a obra, mas ele já tem outras preocupações. Mas vocês jovens não, meu irmão, aproveita a tua juventude. Eu aproveitei tão pouco a minha juventude. Eu me converti com 22 anos. Eu me casei com 25. Mas, irmão, sinceramente, de todo o meu coração, eu aproveitei o máximo que eu pude a minha juventude. Sabe para quê? Para orar, para ler livro, para ler a Bíblia. Você entende? Eu já li não sei quantas bilhares de vezes essa Bíblia. Você está entendendo, queridos? Para ler a Bíblia, para preparar a mensagem, para buscar o meu dom, para buscar aquilo que eu sabia fazer. Você está entendendo? Me envolvi na igreja em quase todos os ministérios. Já fui cantor, já tentei ser músico. Algumas coisas eu não consegui, mas e o que importa? O importante é que eu estava lá. É, meu irmão. E vocês hoje, vocês estão numa época muito diferente da minha. Hoje vocês têm oportunidade, meu irmão, de entrar no ministério de louvor, do street dance, do balé para as meninas, para ser lá do atmosfera, para ser lá da mídia. Meu irmão, tem tanto ministério que você pode entrar para você ocupar a sua vida, a sua mente, o seu coração. E todos aqueles que fazem isso, eles conseguem se afastar do pecado. É impressionante. É impressionante. Que antigamente eles diziam um ditado que mente vazia é a oficina do diabo. E isso continua sendo verdade.
Porque se o cara não procura o que fazer para Deus, meu irmão, ele vai procurar fazer para o mal, infelizmente. Então nós precisamos, ocupar a nossa mente, a nossa vida. E o pecado, ele rouba o nosso tempo para essas coisas. Ele acaba roubando o nosso tempo. E essa não é a vontade de Deus. Isso não vai te acrescentar nada, mas nada na sua vida. Não tenha medo, não se ache fraco. Tome uma atitude hoje. Diga, tome uma atitude hoje. Amém? Hoje, nós temos que tomar uma atitude. De quê, pastor? De nos envolver em Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Quantos anos você tem de crente? Quantas vezes o Espírito Santo já te pegou? Ontem nós passamos uma experiência muito tremenda aqui com o INPE. Eu não conversei ainda com ele sobre o que aconteceu com ele, mas comigo foi impressionante, nunca aconteceu. Eu estou 25 anos servindo o Senhor nesse ministério. Nunca tinha acontecido, não daquele jeito. Você entende? Eu vi, irmãos, eu vou falar para você porque isso está direto no meu coração e na minha mente. Eu vi, estou te falando com toda certeza, eu vi. Naquele momento lá, quando o bicho ia se levantar, eu vi, cara, isso é impressionante, saiu de trás de mim. Uma mão muito forte assim, está entendendo? Não foi eu. Mas quando? Não foi eu. Eu não tinha toda essa força. Não tinha não, irmãos. Eu vi, meu irmão, eu vi impressionante. Algo espiritual de Deus. Você entende? Então, quantos anos você tem de cristão? Quantos anos você tem de crente? Qual é a experiência que você tem? Qual foi a vez que o Espírito Santo te pegou e te jogou e fez de você um homem de Deus e uma mulher de Deus? Qual foi a última vez que você falou em línguas? Qual foi a última vez que você teve uma visão? Qual foi a última vez que você profetizou? Qual foi a última vez que você, meu irmão, teve alguma revelação, algum discernimento, alguma coisa? Nós precisamos, hoje, ter experiência com o Espírito Santo, para que a nossa vida possa se encher dele, para não ter espaço para o pecado. Amém, queridos? Decida viver para Deus e não para o pecado. Amém? Nós temos que decidir viver para Deus e não para o pecado. Não para essa vida pecaminosa aí, que só nos leva para a desgraça, só nos leva para o buraco, queridos. E eu sempre digo, lá do buraco eu já saí. E para que eu quero voltar? Eu já saí da lama, para que eu quero voltar para ela? Então entenda isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa. E nunca estará. Conte com o Senhor. Amém, queridos? Conte com o Senhor. Peça força a Ele em suas orações para resistir a todas as tentações que poderão aparecer. Peça força a Deus. Deus está do teu lado, junto de ti. Fala para Ele, Deus, me ajuda porque eu não estou conseguindo. Me ajuda porque eu não consigo vencer só eu preciso vencer. Eu preciso ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando você começar a falar isso para Deus, Deus vai começar a tocar na sua vida. Deus vai começar a encher a sua vida. E aí você não vai mais ficar pensando naquela menina que você pensava toda noite, né? E você já nem dormia direito. E você abriu o celular, a primeira coisa que aparecia era a cara dela. E a primeira coisa que aparecia era a cara dele, é impressionante. Você está apaixonado ao ponto de você nem querer mais comer. É porque o pecado está querendo te derrubar. Você precisa parar de comer, jejuando, para você ter força para vencer o pecado, irmão. Você entende? Em vez de você estar convidando ela pelo WhatsApp, bora lá na churrascaria, lá na sorveteria, faz jejum, para Deus te dar o melhor, a melhor esposa, o melhor esposo. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Nós precisamos fugir realmente. E a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Não adianta falarmos que nunca seremos tentados. Somos seres humanos, somos tentados sim, mas temos força para vencermos toda a armadilha do inimigo.
E essa força está no Espírito Santo, essa força está em Jesus. Todo mundo é tentado, queridos, aqui nessa terra. Mas a diferença nossa para o mundano é que nós temos o Espírito Santo do nosso lado. Que nós podemos pedir força e Ele vai nos dar. E nós vamos vencer, amém? Em nome de Jesus. E essa força vem ao buscarmos ao Senhor. Quando estamos em comunhão com Ele, orando, lendo a Bíblia, praticando o amor, trabalhando em sua obra, indo em sua casa, nos tornamos mais fortes para resistirmos ao pecado. Aí fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Eu me lembro que o Incli perguntou ali para mim ainda agora, né? O que tu perguntou, meu filho, para mim, lá logo no começo, lá? Lembra? Lá no começo, quando tu perguntou para mim? Não? Ele disse assim, cadê sua Bíblia? Foi isso. Está aqui no celular minha Bíblia. Eu tenho 2 Bíblias no celular e nós temos 4 Bíblias em casa. Por que eu não estou trazendo Bíblia para cá? Primeiro, porque a minha Bíblia está muito velha, eu já estava quase pegando o ralho do pastor Tilano. E segundo, porque eu não enxergo mais a letra dela. E agora eu já comprei uma top de linha, dizem, segundo que eu comprei lá do mercado, dizem que é grande das grandes as letras. Não sei se é mesmo. Que da última vez eu comprei uma dizendo lá, letra gigante. Aí quando eu abri não enxergara nada. Eu espero que seja grande mesmo, porque crente tem que carregar a Bíblia, né, irmão? Principalmente quando vem para a igreja. Mas a Bíblia está aqui, mas acima de tudo está aqui no meu coração. E precisa estar no teu coração também. Amém? Mas você, querido, você precisa ter tempo para você ler a Bíblia. Você precisa ter tempo para você orar, você precisa ter tempo para você jejuar, você precisa ter tempo para você vir para a casa de Deus, você precisa ter tempo para você ir para a sua célula, para fazer o seu discipulado, meu irmão, para ganhar almas, pregar para elas. Você entende, queridos? Ocupar de qualquer jeito a sua vida. E fazendo isso fica mais fácil. Por mais que ele venha, o pecado, temos discernimento para nos afastar dele, né? Então, por mais que ele venha nos atacar, nós vamos ter discernimento. Por quê? Porque nós estamos buscando o Senhor, nós estamos nos entregando, nós estamos entregando a nossa vida a Ele, nós estamos realmente nos doando para Ele. E aí, meu irmão, o pecado vai vir, mas ele não vai ganhar nada, porque ele vai ver a diferença na minha e na sua vida. E quando o pecado te convidar, você sabe o que você deve fazer? Bom, eu vou dar 3 para vocês importantes aqui. Primeiro, é o que eu falei no começo. Foge. Isso é muito importante. Quando o pecado vier te convidar, sabe, aquele pecado assim bonitinho, bem ajeitadinho, né? Tudo legalzinho, você que é homem, não fique tudo assim mole não, para a banda dele. Foge, meu filho, porque é cilada. Quando você vê, menina, aquele menino atlético, forte assim, mexendo na camisa dele, não tem um menino forte, ele mexe assim, ó. Mexe a camisa assim. Eu não sei por que é. Um dia eu estava pensando, mas por que os caras fortes, bombados, né? Peitudo, fica mexendo na camisa toda hora, né? Aí depois eu analisando os bombadinhos, aí já sei por que é. É porque eles percebem na hora que eles estão andando, né, tufado, eles percebem que o peito não está aparecendo, eles mexem assim, né? Que é para poder. Rapaz, olha, minha irmã, se você vê o cara assim, lourinho, cabelo penteadinho para o lado, né? Com aparelho no dente, tudo bombadinho. Não fica feliz não, irmã. Vai orar. Dobra o teu joelho e ora para você não cair na cilada. Porque elas chamam por aí de gatinho. Olha, gato arranha. E quando arranha, transmite doença. Principalmente agora com o coronavírus, né? É muito perigoso. Então, meu irmão, vamos fugir. Fuja, meu irmão. Fuja. Quando ele ficar te chamando, vem, que é bacana, é legal, foge. Foge porque é cilada. Quando eu estava no mundo, o meu maior problema era a bebida. Tinha um problema muito sério com álcool. E eu, quando me converti, era impressionante. Parece uma coisa. Eu ia em supermercado, porque aqui em Óbidos eles vendem bebida em supermercado, é impressionante, né? Que eu acho que nem deveria vender. Não sei que lei é essa que dá para eles a autoridade de vender, mas vende, né? E eu me lembro que eu ia no supermercado comprar alguma coisa, e meu irmão, do nada aparecia um lá e põe uma dose para mim aí, sabe? Aqueles caras enjoados, né? E aí o caboclo virava para mim e dizia assim, tu não quer uma dose? Aí, ai meu Deus do céu, é impressionante.
fumava muito, e eu me lembro quando eu ia na casa de uma tia minha, e os meus tios, eles eram viciados também em cigarro, e eu me lembro quando eu ia visitar ela, eu sentava lá, e sempre tinha um do nada que chegava lá, ei, meu primo, poxa, dê uma fumada aqui comigo, aqui. Mas, meu Deus, é impressionante. Mas graças a Deus o Senhor sempre me deu força para me resistir, para mim, sabe, fugir, sair fora mesmo, entendeu? Meu Deus, quantos convites eu não recebi, bora na festa, bora em tal parte, bora no Festival do Jaraqui, bora na Expofal, bora não sei mais aonde. Não vou para a igreja. Quando me convidavam, eu disse, não, cara, eu já sou crente, eu vou para a igreja, eu acho que tu tem que vir também. Vinha para a igreja, você entende? É o melhor lugar que você deve estar, é com o Senhor. Amém? Segundo, vai orar e pedir força para Deus para fugir do pecado, meu irmão. Depois que você fugir, vai orar, dobra o teu joelho e ora, Senhor, me ajuda, porque o negócio está feio. E eu preciso vencer, o diabo está doido atrás de mim. Ora, dobra teu joelho e ora, meu filho, porque é sério mesmo o negócio. É sério, sério, sério. E terceiro, ocupe sua mente com o reino de Deus, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdade, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Meu irmão, o apóstolo Paulo está me orientando, te orientando a nós pensarmos nas coisas do alto, a nós ocuparmos a nossa mente com as coisas de Deus. Ah, pastor, mas não é toda vez que eu vou estar fazendo a obra de Deus. Sim, mas procure ocupar. Se você não estiver fazendo a obra, mas leia a Bíblia, ore, busca a Deus, faça alguma coisa que chame a presença de Deus para a sua vida, para que você possa vencer o pecado, para que você possa sair vitorioso em nome do Senhor Jesus. Romanos 6, 22 diz, mas agora, já estou dizendo que querer dizer a glória, né? Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que o Romanos 6, 23 fala? Que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, irmão? A vida eterna. É melhor você fugir, é melhor você sair fora, longe desse pecado, porque você vai ter vida eterna com o Senhor. Sirva ao Senhor, se envolva, faça alguma coisa para Deus, porque a vida eterna para você será certa e para mim também. Amém, queridos, em nome de Jesus. Não deixe o pecado te dominar, fuja. Deixe o Espírito Santo te pegar nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé.